amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da UTV, o WhatsApp é 974012235, telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o médico Dr. Patrick Rocha. Dr. Rocha, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. É especialista em nutrição. E você veio, eu agradeço, você veio de Fortaleza para participar do Gente que Fala hoje. É isso? Está radicado em Fortaleza? Estou radicado em Fortaleza há 13 anos. Trabalhei por muitos anos na saúde pública lá e sou apaixonado por nutrição. E a nutrição acabou me abduzindo no caminho. Muito bom. Eduardo Caminada. Prazer tê-lo aqui, Eduardo. Prazer é todo meu. Você é matemático? Sim. Que tem a matemática com o site Viva com Epilepsia? Na verdade, não tem nada. Não tem nada, é bom. Eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade, né? Então, a epilepsia faz parte da minha vida, assim como a matemática também faz parte da minha vida, né? Então, são coisas que... E, por incrível que pareça, elas se encontraram no meio do caminho em algum momento, né? Certo. Então, da matemática, da epilepsia para a matemática, é uma soma dos dois. Exatamente. Por incrível que pareça, depois de um tempo, eu acabei descobrindo que a minha epilepsia é por causa de uma lesão no lobo parietal esquerdo, que é exatamente a área de cálculo, né? Sim. Então, eu não poderia... Você não poderia trabalhar trabalhar com matemática e acabei, né? Que maravilha! Parabéns, porque quando se supera um obstáculo tão difícil quanto esse, é maravilhoso. Existem vários critérios, várias teorias a respeito do assunto, mas, né, elas acabaram se encontrando de alguma forma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Purple Day no Brasil, tá bom? Ok. Também conosco a advogada Ana Bernal. Tudo bem, Ana? Olá, Zancopé, bom dia, tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente na vossa casa. A doutora Ana é especialista em direito penal e processo penal. O direito e a medicina hoje em dia andam muito próximos, não é? Bem próximos, Zancopé, bem próximos. Eu costumo brincar. Quando o médico não resolve, acaba parando no nosso escritório. Mais ou menos isso. Mas não só isso. Temos várias situações ligadas à questão médica, como convênios médicos, etc. Tem várias... O tempo inteiro, porque, na verdade, um ato médico poderá virar um ato jurídico. Então, está muito interligado. A responsabilidade. Convênios hoje oferecem um leque muito grande de problemas. Oferecem um leque muito grande de reclamações, demandas judiciais por conta de algo que é vendido com a promessa de ser cumprido, mas depois acaba não sendo cumprido. Então, tem uma demanda forte, grande em relação às empresas de medicina que acabam intermediando os convênios médicos. Como é que se chama? Empresa de medicina? Na verdade, é empresa de convênio médico, ou seguro-saúde, seria o mais correto, seguro-saúde. Não, você usou um termo que eu já ouvi outras vezes, mas sempre me surpreendo com empresa de medicina. A verdade, Zancopé, é que a empresa que presta esse serviço é uma terceirizada, digamos assim, que intermedia o trabalho entre o atendimento hospitalar e o paciente. E no meio temos uma relação médica, que é o médico que faz essa interferência. Então, teríamos aí uma relação, seria conveniente que essas empresas fossem médicas ou que fossem os médicos, os donos dessas empresas, por uma questão lógica. Mas hoje não é isso que acontece. Hoje são grandes empresários que dominam essa área e muitos deles não são médicos. Não há óbice, mas muitas vezes não se entende exatamente isso como um problema médico e sim como um problema de gestão, um problema administrativo e financeiro. Tem muito economista cuidando da saúde?
Tem bastante. Tem economista, tem engenheiro, tem vários ramos. Tem advogado também. Tem gente preocupada com os cálculos, isso sim. Vamos pedir Sem dúvida. a orientação do Eduardo. Do nosso matemático. Quem sabe ele consegue fechar essa conta. Doutor Rocha, o senhor é especialista em nutrição. Perfeito. Certo? E o que é o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas? Eu nem me arrisquei a ler a sigla aqui. Perfeito. A sigla é INEODOC. E foi um instituto que eu criei para poder trazer informações mais atualizadas dentro da ciência, né? Eu chamo de níveis de evidência científica elevados, porque hoje a nutrição no Brasil, infelizmente, está bastante atrasada quando o assunto é ciência, né? E esse instituto, ele traz estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, né? Estou falando aqui de Universidade de Harvard, Universidade da Califórnia, universidades da Suécia que já adotaram essa nova forma de se alimentar para tratamento de obesidade, tratamento de sobrepeso e também de diabetes tipo 2. Então, eu criei esse instituto para poder somar e está trazendo o que há de mais contemporâneo aí quando o assunto é nutrição. Isso veio da minha experiência, Zancopé, como médico, atuei bastante na saúde pública e também em consultório particular, e eu percebia que essa abordagem tradicional de contar calorias, de passar fome, de praticar atividade física, ela não trazia bons resultados, né? O paciente emagrecia ali 2, 3, 4 quilos, e um mês depois, 2 meses... Imediatamente tem essa redução de peso. Qualquer pessoa que... Exato. Sou especialista nisso. Qualquer pessoa que faça uma dieta... de né? privação, né? Uma dieta onde a pessoa conta calorias, ela emagrece... Emagrece rapidamente. Isso. Agora, ela emagrece, depois ela engorda novamente e tem o efeito sanfona. Porque o efeito sanfona, ele acontece porque você não trouxe nutrição para o seu corpo. Você está privando ele de nutrientes e, dessa forma, o corpo cobra. E aí, pouco tempo depois, eu percebia que esses pacientes recuperavam todo o peso perdido. E não é só a questão da obesidade, tem também a questão da diabetes, né? Nesse período todo que eu trabalhei com pacientes na saúde pública e também em consultório particular, eu percebi que eles jamais, nenhum caso, em 14 anos, em nenhum caso eu tive controle da diabetes. Sempre foi medicação e níveis cada vez mais descontrolados de glicemia no sangue. A diabetes é uma doença onde a glicose ela eleva muito e a medicação ela serve como um paliativo. Mas eu fiquei intrigado e quis pesquisar mais a fundo. Será que não dá para a gente fazer do nosso alimento, né, o nosso melhor remédio, né, como dizia Hipócrates, que é o pai da medicina? Dessa pergunta surgiram estudos e mais estudos e eu comecei a aplicar essa alimentação, uma alimentação de baixo carboidrato, que acabou gerando esse instituto que eu estou... Mas, doutor Rocha, o senhor também aborda a obesidade infantil. Com certeza. Em adultos, quando o senhor fala numa dieta de redução, né, é fácil, porque o adulto, não estou dizendo depois, né, estou dizendo no imediatismo de uma dieta para um adulto. Isso. O adulto tem consciência de reduzir, né, a alimentação, alterar os seus hábitos e tal. Mas em criança, como é que se consegue isso? Em crianças o desafio é bem maior, mas é totalmente possível na medida em que você traz educação para a mãe. Como eu comecei atuando, eu criei alguns programas pela internet para poder ajudar mulheres que queriam emagrecer e também diabéticos. Eu percebi o seguinte, Zancopé, que as mulheres que adotavam alimentação e começavam a utilizar, vamos dizer assim, receitas mais saborosas, porque a ideia não é perder o sabor, é restringir alguns grupos de alimentos que são muito palatáveis, mas que trazem problemas, tanto de obesidade quanto de diabetes. E o interessante é que elas emagreciam 4, 5 quilos dentro dessa abordagem que eu trago, e os filhos que acabavam adotando a alimentação junto com elas, perdiam 7, 8, 10 quilos. Então, quer dizer, o metabolismo da criança ele é um metabolismo que responde muito mais rápido dentro de uma alimentação que eu chamo de alimentação inteligente, que respeita o seu corpo, e que não se trata de contar calorias, mas se trata de trazer alimentos naturais que tragam nutrição e saciedade para as células. Então, assim, o grande desafio é educar a mãe.
E o grande desafio da mãe é dizer não para a criança. E cá para nós, né, as crianças elas são bastante persuasivas, né, elas realmente insistem e dão birra e tudo mais. Tem até uma campanha de um plano de saúde aí que fala assim, diga não para o seu filho. Porque aí tem um vídeo lá, eu estava assistindo esses dias, a criança dá uma birra lá e convence a mãe, a outra criança também convence, né? Mas, no final das contas, é um assunto muito sério, porque é uma epidemia. Nós estamos hoje com cerca de 1/3 das crianças com sobrepeso ou obesidade. E, mais ou menos, aí, uns 10% das crianças já estão com pré-diabetes ou diabetes. Isso é muito sério, porque uma criança que é obesa ou tem pré-diabetes, ela tem 90%, 95% de chance de se tornar um adulto obeso e também diabético. Então, é um problema de saúde pública que nós estamos lidando. Daí a necessidade de criar esse instituto, Zancopé. Doutor Rocha, posso fazer um comentário? Eu sou uma testemunha, assim, sem ter conhecido o seu trabalho anteriormente, estou conhecendo agora, mas eu sou uma testemunha viva disso. Meu filho hoje tem 19 anos, faz uma alimentação super saudável e cobra da mãe não o fazer. Mas ele teve problemas com obesidade aos 7 anos e enfrentei todas essas batalhas de dizer não, mas eu dizia repetidamente não. Muito embora, às vezes, ele acabasse transgredindo e acabasse se alimentando de forma errada, fato é que a gente conseguiu reduzir o peso dele, mas é o que o doutor acabou de falar, é a educação. Hoje, de tanto que eu insisti com essa alimentação mais saudável e sempre alertava isso a quem engorda, hoje invertemos. Hoje ele cobra da mãe, porque ele já tem essa educação que nós, na nossa época, não tivemos, do que era certo ou errado. Se é isso que a gente tem que falar, porque o doutor acabou de falar, não existe certo e errado, existe o equilibrado, seria isso. O grande problema hoje é que o que é dito que é certo está errado. Né? Esse é o problema. Dá um exemplo, doutor, para as pessoas que estão nos ouvindo. O que é certo, dá um exemplo. Pão integral no café da manhã. Errado. Que é recomendado para o nutricionista. Completamente errado. Por quê? 2 fatias de pão integral têm mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar puro. Então, assim, há uma desinformação, né? Há uma dificuldade das pessoas. Outro problema sério, os alimentos light, alimentos diets. Você retira a gordura desses alimentos e acrescenta açúcar disfarçado. Então, eles elevam a glicemia, eles engordam e eles continuam causam diabetes. Sendo calóricos, né? São calóricos e são calorias agressivas para o corpo. Então, o que é recomendado hoje não está funcionando. Prova disso é que nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Se essas recomendações nutricionais estivessem funcionando, não haveria esse problema todo que nós estamos vivendo, né? Culpa-se muito, Zancopé, a força de vontade, falta força de vontade. Mas o que eu vejo, minha experiência de consultório com esses treinamentos que eu dou pela internet, é que as pessoas têm muita força de vontade, mas elas têm informação errada. Então, a força de vontade sozinha não basta, você tem que trazer informação, você tem que trazer ciência. Aliada à força de vontade. Exatamente. O doutor dá um exemplo de uma alimentação, apenas numa refeição, para quem nos ouve ter uma ideia, e eu também quero aprender. Perfeito. Uma refeição saudável, que contraria exatamente isso que o senhor falou, que é, de fato, a fatia de pão integral que nos é orientada no café da manhã, exatamente, seria menos calórica. Então, acabou de falar que é errado. Nos dá um exemplo de um café da manhã saudável, sem ser calórico. Então, Ana, um exemplo aí que pode até assustar muita gente, né? Já que nós estamos falando aqui de mitos, seria um omelete. Uma omelete aí recheada com queijo, recheada com carne. Se você consegue começar o dia com 2, 3 ovos aí caipiras, você já começa o dia muito bem. Você começa o dia trazendo nutrição para as células do seu corpo, trazendo saciedade, que é aquela sensação de ficar cheio por muitas horas. O grande problema do carboidrato, seja ele granola, seja pão integral, é que ele dá aquela fome poucas horas depois. Ele dá aquele pico de insulina, a pessoa, a princípio, fica satisfeita. Pão integral não é o alimento de absorção lenta que se diz? Pelo contrário, não. Ele é absorvido muito rápido. Prova disso é quando você mostra para um diabético, o diabético ele é acostumado a comer um alimento e testar 1 hora depois. Sim. Você pode dar 1 colher de sopa de açúcar puro e 1 fatia de pão integral. A fatia de pão integral ela causa uma elevação de glicemia bem maior 1 hora depois. Então, ovos seria um bom exemplo para poder contrariar. Isso já traz um mito, né? Que é o mito do colesterol, né? Isso. Eu já estou antecipando. Não, agora já tiraram esse mito, né, doutor? Pelo menos mas a maioria. Não muito, né? Não totalmente, né, Zancopé? Infelizmente. Eu costumo dizer que o ovo, ele é um alimento, ele só perde para o leite materno, né? Dele sai uma vida inteira aí, sai aí um ser vivo, então ele é completo em nutrientes,
Inclusive, ele é prescrito pelos médicos suecos. Eles colocam lá para diabéticos e para quem está acima do peso ou obeso, 3 ovos no café da manhã. Coloca na receitinha lá. E o leite é tirado também, O doutor, leite, ou ele permanece? O leite é complicado, né? Por conta da lactose, né? Que é um açúcar também. Sim. Agora, derivados do leite, como a coalhada, como o iogurte natural integral, não Sim. desnatado, por favor, Sim. ou light, porque esse aí é repleto de açúcar também, né? Esse não resolve, ele acaba engordando. Então, seria isso, né? Tem outra coisa que eu costumo falar sobre o colesterol, Zancopé, é o seguinte: se o colesterol fosse ruim, nós temos 70% mais ou menos das células do nosso cérebro formadas de colesterol. Sim. E boa parte das células do corpo também, hormônios. Ele é um componente essencial da célula. Eu costumo brincar que se eu retirasse aqui o colesterol da minha frente, eu derreteria na sua frente. 70% Eduardo, cérebro. você como eu, da mesma forma, cidadão comum, como houve esse tipo de orientação do Dr. A Rocha? gente nunca sabe se a gente está certo ou está errado. Eu acho que a gente se esforça, né, tentando fazer o melhor, mas eu acho que no final, principalmente em relação à alimentação, cada dia que a gente abre uma revista, um livro, a gente vê uma informação nova e diferente, né? Então, a gente nunca está seguro do que a gente está fazendo, né? Daí a importância, né, Eduardo, de trazer evidências científicas, trazer ciência. Perfeito. Daí a criação do Instituto. Por quê? Porque contra a ciência, quando você fala de níveis elevados de evidência científica, não tem como discutir. Nós estamos falando de meta-análise, são estudos feitos ao longo de muitos anos com muitas pessoas. Então, isso traz uma clareza maior. Há muita desinformação aí fora. Então, é muito importante estar guiando através da ciência. Sempre colocar a ciência à frente, pesquisar os níveis de evidência. E esse instituto tem o objetivo de trazer clareza e educação para profissionais de saúde e também para professores e educadores em geral. Eduardo Caminada, você que é autor do site Viva com Epilepsia, o que é o Purple Day? O Purple Day é uma data de conscientização mundial a respeito da epilepsia, né? A epilepsia, nós estamos em 2016, parece até um absurdo falar isso aqui, mas ainda é uma das doenças com maior estigma e preconceito que existe, né? O estigma e o preconceito tem apenas um motivo: a falta de informação, né? Sim. Então, eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade. Foi passando o tempo na minha vida, eu comecei a perceber que algumas coisas podiam ser diferentes, mas até então eu sempre achava que as mudanças deveriam partir das outras pessoas, né? Até que chegou um momento que eu pensei, não, se eu quero que alguma coisa seja diferente, eu tenho que começar a partir das minhas atitudes. Foi quando eu criei o Viva com Epilepsia, tentando levar a informação para as pessoas. Eu escrevi um livro também, na época eu não conseguia editar o livro, e o Viva com Epilepsia ele tem exatamente esse objetivo: mostrar para as pessoas que é possível viver sim com epilepsia, né? E que a gente tem que entender, principalmente, que o pior preconceito que existe não é o preconceito que o outro sente por você, mas é o preconceito que você sente por você mesmo, né? Isso é uma barreira difícil de ser Não, superada. e não é uma coisa simples. Você fala, eu chegar aqui e falar para vocês não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Eu tive que entender que era necessária essa mudança. Eu tinha que compreender o porquê de estar passando por aquilo, e se eu quisesse, como eu disse, né, se eu quisesse mudar alguma coisa, as atitudes tinham que partir da minha própria pessoa, né? E falar de epilepsia não é uma coisa tão fácil assim, né? E por causa do site do Viva com Epilepsia, ele começou a crescer com essa questão das redes sociais. Nem eram as mesmas redes sociais que hoje a gente trabalha, né, e vê as pessoas mexendo, eram outras ainda. E eu comecei a perceber que o Viva com Epilepsia tinha um interesse muito grande de participação das pessoas, mas essas pessoas, elas entravam, elas visitavam, mas elas não tinham contato com... elas não se mostravam. E é exatamente isso que ia acontecendo.
Com o passar do tempo, fui conhecendo outras iniciativas fora do Brasil e conheci o Purple Day, que é uma data específica de conscientização. Então, estamos próximos do Purple Estamos. A data do Purple Day é o dia 26 de março. Né? Sim. Apesar que hoje a ideia é que a conscientização a respeito da epilepsia não se limite a um único dia. Né? A ideia é que a gente lance essa semente, né, já coloque no pensamento das pessoas a ideia do dia 26 de de você usar algo roxo, né, e comentar com qualquer pessoa que você conheça a respeito da epilepsia, um trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? Isso vai espalhando, mas a conscientização ela tem que ser permanente. Tem alguma ação, você disse para se vestir de roxo, tem alguma ação específica para esse 26 de março? Então, tem ações que vão acontecer por todo o Brasil, né? Dentro do Viva com Epilepsia e dentro das redes sociais do Viva com Epilepsia, eu tenho divulgado todas essas ações, né? Aqui em São Paulo, nós teremos no dia 23 de março, dentro do IPQ do Hospital das Clínicas, uma palestra de médicos, né, pessoas envolvidas com a causa. Eu estarei lá presente também. Tem muita gente no Brasil que se aproxima de você para Tem bastante gente. empunhar essa bandeira, se é que eu posso Você dizer sabe, assim. você sabe que eu comecei a falar do movimento do Purple Day aqui em 2011. Até eu entrei em contato com eles até por uma questão do site, de tentar divulgar um pouco mais o meu site, né? E esse trabalho foi crescendo. Na época, eu falei, vamos juntar um pessoal para poder falar sobre isso. Eu mandei na rede social, vamos juntar. Lá na Avenida Paulista aparecia eu e mais 4. Bastante gente. 5 de uma vez só. 5 de uma vez só, né? Mas foi fantástico, porque assim, essas pessoas elas ainda estão envolvidas com a causa, né? Algumas de maneira bem direta, né? E depois disso foi crescendo e foi tendo interesse de outras classes, como da classe médica, né? De hospitais, de indústrias farmacêuticas. Então, eles têm interesse em divulgar o Purple Day, em participar do Purple Day, falar mais sobre o assunto. Eduardo, o que me chama a atenção é quando você diz que a iniciativa tem que partir de você. Você Sim. não pode ficar esperando. Não. E essas 5 pessoas já se multiplicaram? Sim, elas se multiplicaram em muitas. Sim. Né? Inclusive, eles participam muito. As redes sociais hoje é um trabalho fantástico, né? E essa multiplicação ela é rápida, né? Muito rápida, né? Excelente ferramenta, né? Excelente ferramenta. É claro que, como em tudo que você faz, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas quando você chega de frente para algum trabalho, você olha. Se você quiser participar, você participa. Se você achar que não, né, você vai encontrar outro em algum momento, né? Tem muita gente falando. Mas ainda é muito pouco Sim. a quantidade de pacientes que participam. De pessoas com epilepsia que participam. Eu não diria preconceito, mas não há um constrangimento muito grande de alguém se declarar portador de epilepsia? Sim, as pessoas com epilepsia, elas têm uma certa insegurança em passar qualquer tipo de informação, porque elas não sabem o que elas vão enfrentar. Elas não sabem qual vai ser a reação das pessoas. Então ainda existe uma discriminação. Existe. Muito grande. Mas, assim, se você não chega e não toma uma atitude e não fala de início, você nunca vai saber se por acaso alguém vai aceitar ou não. Eduardo, e os tratamentos hoje no Brasil, eles já evoluíram? As pessoas têm uma vida totalmente normal, têm limitações? Como que é? 70% das pessoas que têm epilepsia, elas têm o controle total das crises somente com o tratamento de medicamentos, né? Às vezes com o tratamento de um único medicamento, às vezes com uma politerapia que junta mais do que um medicamento, mas consegue fazer o controle total das crises. Eduardo, e a alimentação?
Como é que você tem visto assim a relação entre alimentação, né, não só medicação, mas tudo isso? Existe na epilepsia um tratamento chamado dieta cetogênica, Eu preciso que você fale mais pelo microfone, senão... que é um tratamento muito importante e tem resultados muito positivos, principalmente para crianças e adolescentes. Perfeito. Né? Esse tratamento tira totalmente carboidrato, aumenta a taxa de gordura, né? E a dificuldade desse tratamento é porque, por ele ser um tratamento muito radical, restritivo demais, né? Para você fazer em uma família, né? Não é simples. Não é uma coisa tão simples. Tem que pesar a alimentação, sabe? De repente você vai sentar numa mesa, não é todo mundo que participa daquela dieta, né? Então é uma coisa muito complicada. Perfeito. Como toda quinta-feira, a participação do Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Como você está? Tudo bem? Alô? Tudo bem, doutor Letísio? Eu não tenho, não consigo ouvir o doutor Letísio aqui, ok? Nós vamos para o intervalo, gente que fala retornará em instantes. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Não, só estou testando aqui, ver se a gente te ouve. Pode falar alguma coisa. Tá falando? Vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu
sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Toda quarta-feira, doutor Letísio, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, José. Tudo em ordem? Vocês estão me ouvindo? Doutor Letísio, eu gostaria que o senhor abordasse o tema sobre cirurgia reparadora pós-bariátrica. Alô? Alô? Oi, doutor Nelson. Não. Autor do site Viva com Epilepsia, porta-voz da campanha Purple Day no Brasil, e também o Dr. Patrick Rocha, que é especialista em nutrição e presidente do INEUDOC, que é Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas. Ana, esse cenário que nós temos hoje no momento com relação aos planos de saúde, nós temos a possibilidade de uma solução entre paciente e plano de saúde? Olha, boa pergunta, mas quem sou eu para dar essa resposta? Na verdade, lógico que nós temos aí a ANEEL, que é a agência reguladora das situações quando são muito críticas, e ela está tentando intermediar essa relação que não está pacífica, tem muitas demandas, como eu falei agora há pouco, mas ainda não temos uma proximidade e uma solução, mesmo porque, principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu diria, é uma cidade que temos uma estrutura hospitalar grande, mas não é suficiente para as demandas. Então, é observado muitas vezes que, embora os profissionais da saúde tenham a necessidade de fazer intervenções cirúrgicas, eles não têm nem leitos para acomodar essas pessoas, mesmo pelo convênio. Então, não estamos falando de saúde pública, de SUS. Mesmo nos hospitais que são do próprio convênio, acontece isso. A estrutura é pequena para a demanda que hoje é muito grande. Algo que me intriga muito, por que existe uma diferença e até um cenário em São Paulo e vamos colocar o interior do estado de São Paulo? Planos que não funcionam aqui na capital funcionam no interior do estado. Por que isso? Nós temos, inclusive, agora que em São Paulo praticamente está em vias de extinção ou alguma coisa desse gênero. As pessoas estão sendo obrigadas a migrar para outros planos e no interior funciona super bem. São administrações distintas, é isso que tem demonstrado para a gente, que a administração desse plano em São Paulo é uma e a administração desses planos no interior é outra. Acho que isso denota que há alguma diferenciação e também a demanda. Nós não podemos comparar uma cidade de São Paulo, o número de pessoas que estão conveniadas nesse especificamente, com aquele número de uma cidade interior que é extremamente pequeno. Então, é mais fácil, acredito eu, administrar um plano com menos pessoas do que com milhares de pessoas. Ana Bernal, e quando pacientes requerem indenização por dano estético, quando é possível isso e a vitória nesse questionamento? Então, o dano estético, na verdade, é uma lesão à harmonia física. Então, quando uma pessoa se sente com alguma limitação ou quer melhorar alguma coisa no seu físico, geralmente, acaba procurando ou tratamentos estéticos, que podem ser feitos por algumas esteticistas, depende do tratamento, outro só a médica dermatologista que pode fazer essa intervenção, ou quando são cirurgias reparadoras, aí só o cirurgião plástico, que deve ser procurado aquele que é
plástico, realmente, cirurgião plástico, credenciado pela Associação Brasileira de Medicina Plástica. Está aí o Dr. Rocha, que sabe que existem médicos no mercado que não são realmente, não têm especialidade de cirurgia plástica. Então, esses cuidados devem ser os prés. O pré-operatório, o pré-tratamento, deve haver esse cuidado até de checar esse profissional. Há profissionais que não estão tão bem recomendados, já houve alguma irregularidade ali, então se sugere que haja esse cuidado. Após esses cuidados, foi submetido a um tratamento estético, seja ele cirúrgico ou não. Se houve um dano, ou seja, lesionou de alguma forma aquela harmonia física que a pessoa tinha, existe a necessidade de reparar esse dano. De que forma? Então, vão se apurar quais foram os danos. Eles podem ser materiais, eles podem ser até médicos, inclusive. Então, o tratamento para repor esse dano que foi causado a essa vítima, a essa ofendida, terá que ser avaliado, o quanto terá que ser reparado. Isso não é uma conta simples de matemática, que não temos a ajuda do Eduardo, não são 2 mais 2, aliás, o direito não é uma ciência exata. Né? Então, tem que se avaliar várias situações. Primeiro, se houve ou não alguma predisposição dessa paciente. O que acontece é que existem pessoas que têm uma predisposição maior do que outras a ter certas reações, como pessoas com pele muito branca, devem ter um certo cuidado, procurar sempre uma dermatologista antes de submeter a um tratamento estético com uma esteticista. Por quê? Porque a pele de uma pessoa para outra diverge, tem alguns tratamentos que não vai ter o mesmo resultado que aquele outro teria. Então, esses cuidados devem existir sempre. No entanto, se houve o dano e precisa ser reparado, vamos avaliar esse dano. Então, temos a legislação, temos jurisprudência, temos a lei do consumidor, o Código Civil, no artigo 949, que ele é claro em dizer que, havendo a lesão à saúde, o ofendido tem direito à reparação da indenização, seja para o tratamento estético, se foi o caso, como para o tratamento médico, para retornar, se é que é possível em algumas situações, ao estado harmonioso, físico, natural que era o dessa pessoa. Então, ele pode vir através de cicatrizes, pode vir através de manchas, pode vir até, às vezes, em perda de membro, depende. E a avaliação dessa indenização depende do dano que foi causado a essa ofendida. Doutor Rocha, doutor Patrick Rocha, o senhor fez aí uma revelação que todos nós aqui ficamos estarrecidos, né? Com relação ao alimento certo e tal. Citou o fato do pão integral. Todo mundo, nossa, dieta começa com pão integral. Dieta que não comece com pão integral não é correta. É isso, Eduardo? É verdade. O senso comum diz isso, né? Mas tem um detalhe, essa informação que o senhor acrescentou ao fato do pão integral, né? Nós estamos falando de uma dieta para redução de peso, vamos colocar dessa forma. Mas existe o fato do diabetes que vem bem próximo àqueles que têm o sobrepeso, né? Os gordinhos têm o sobrepeso. E aí o senhor disse que o pão integral tem bastante açúcar, tem muito açúcar, vamos simplificar assim. Sim. Mas eu não sei ler aquele rótulo lá. Na verdade, no rótulo não vai estar a descrição química daquele Hoje pão. em dia é assim, ó, vou lá, tem glúten, eu não quero. Não contém glúten. O glúten é o grande vilão que aparece naqueles... O glúten e o açúcar, né? O glúten já tem glúten. Nem sei o que é glúten, quer dizer, é uma proteína do trigo. Uma tal, proteína mas inflamatória é outra do trigo, isso, né? Só que eles não falam que o trigo contém um açúcar chamado amilopectina B, que é pior do que a sacarose do açúcar comum. Isso eles não contam. Eles só falam do glúten, ninguém conta. Eles só falam do glúten porque o glúten é um mercado. Falar do pão sem glúten, nós estamos falando de um mercado aí grande. E então, pode até não causar tantos males, mas para quem é diabético é veneno do mesmo jeito. Para quem quer emagrecer, o pão sem glúten não resolve. Outro alimento que é muito ruim e que as pessoas pensam que é saudável, enfim, são os óleos vegetais poliinsaturados, né? Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. São óleos que eu chamo a boa ciência, né? Que são esses estudos de elevado nível de evidência científica, nos mostram que são inflamatórios. Eles inflamam o corpo.
Inclusive dentro Doutor do... Rocha, não está sobrando nada para comer, doutor Rocha. Tá sim. Se eu te O falar... Eduardo já está preocupado. A dieta do Eduardo é tão controlada que tem que até pesar o alimento, não é assim, Eduardo? É uma dieta tão controlada. Mas para o Eduardo vai ser fácil, sabe por quê? Ele vai só retomar a alimentação dos nossos antepassados. Usar a manteiga de leite no lugar desses óleos, né? Retirar a margarina, que também é um veneno, que é um subproduto do próprio óleo vegetal. E pode usar aí o óleo de coco. Inclusive, o óleo de coco, você estava falando sobre a questão das crises convulsivas, né? Das epilepsias. Dentro da dieta cetogênica que você falou, o óleo de coco é muito usado nos Estados Unidos. Tem até um neurologista que escreveu um livro bem interessante, o David Perlmutter, que ele mostra que o óleo de coco ele ajuda não só quem quer perder peso, ele é um termogênico natural, quanto também ele ajuda bastante na redução de crises convulsivas e também na prevenção e tratamento de Alzheimer. Olha que interessante. Gordura saturada, Zancopé. Olha aí os paradigmas sendo quebrados. Mais um mito revelado. Mais um. E a lista é grande, viu? A lista é muito grande. Ô, doutor, o pão é enorme. integral, que eles dizem 100% integral, existe uma diferença no mercado, o doutor sabe. Inclusive, o 100% integral tem um custo de uns 30% a 40% superior ao pão integral tradicional. Esse também estaria nessa lista que leva açúcar e isso é omitido na indicação. É omitido. É omitido no rótulo. Eles só colocam lá no rótulo carboidratos totais, tantas gramas. Aquilo ali você pode substituir por açúcar. Carboidratos totais é igual a açúcar. Tá. E ponto final, né? E esse açúcar ninguém fala. Mas e o trigo atual é muito diferente nessa do trigo dieta dos que o senhor, nossos. esse pão de padaria aí, o pão francês. Sim. Quem faz a opção pelo pão integral, se voltar a consumir o pão francês, não tem diferença? 6 por meia dúzia, para ser assim, mais direto. Mesmo esse 100% que eles dizem que não leva farinha de trigo, é a mesma coisa. O 100%, na verdade, ele leva farinha de Farinha de trigo. Se você pegar pão de centeio, que também contém carboidrato, ele é um pouco menos nocivo. Mas, no final das contas, são bem próximos. E nós estamos falando aí de cereais que são praticamente açúcar puro no organismo. Então não vale a pena pagar esse valor mais alto para esse 100% integral. De forma alguma, né? E o Só leite, vale para o quem leite, que o produz senhor isso se aí e referiu vende. ao leite. Leite integral, o desnatado é só o soro do leite. O desnatado Estou eles falando retiram... em letra... Em Gordura, né? Eles retiram a gordura no desnatado, que é uma das poucas partes boas desse leite. Né? Afinal de contas, o leite ele foi feito para bezerro, né? Naturalmente não foi feito para nós humanos. Não que ele seja totalmente ruim. Se você ainda conseguir acesso a esses leites caipiras da fazenda, você deve optar pelo integral. Se o objetivo é perder peso ou controlar a diabetes, o leite acaba sendo um vilão. Se você é diabético ou quer emagrecer, evite leite e use um derivado do leite. Qual? Pode ser a coalhada, pode ser o iogurte integral. Evite Sim. o desnatado. O desnatado retira gordura e coloca açúcar para dar sabor. Porque qualquer alimento que você retira gordura natural, ele fica muito sem graça, o sabor dele se perde. Então eles colocam açúcar, mas não com o nome de açúcar. São nomes bem estranhos que você tem que pegar uma lupa lá no rótulo. A gente não conhece. E a Eu gente não tem muito sei, eu não acesso. tenho essa formação. Exato. E as pessoas não estão... Esse é o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo como educador em saúde, trazer essa informação de uma forma bem didática, para as pessoas compreenderem e saber o que elas estão colocando na mesa delas. O modismo no momento é o detox. É verdade. O detox é outra Mudei moda. completamente. Nós estamos falando aí numa espécie de dieta da moda. De uma forma geral, os detox são usados como assim uma pílula mágica para você se desintoxicar, né? Olha, existem alguns sucos que são até interessantes. Se você pegar sucos aí de hortaliças, de brócolis, né, e bater aí com alguma fruta de baixo índice glicêmico, você pode até ter um resultado interessante. Agora, o problema é que a maior parte das frutas... Então, Rocha, desculpa, mas suco de brócolis? bater aí Eu com tomo de couve. brócolis, Já tomei de brócolis, mas eu couve, prefiro de couve. associando Couve com morango. laranja. Couve, Isso. brócolis com morango. É um exemplo, né? Tem outras combinações aí. Não tem quem... A A verdade doutora Ana está assim... se referindo ao suco de couve. Com o mais laranja comum aqui hoje em e dia gengibre. é o... Qual é a Pois é. receita? É couve, laranja... Laranja e gengibre. Não sei se tem alguma efetividade. A verdade é que ele dá uma sensação de leveza. Certo. Ele dá uma saciedade,
momentânea, pelo menos, e dá uma sensação de leveza. É. A couve, ela é um estimulante pro intestino, acaba tendo aí uma função interessante. Sim, tem fibras. Agora ninguém, cá pra nós, aguenta. A maioria das pessoas não aguenta Sim. ficar fazendo esses Durante Comendo muito isso, tempo, exóticos, né? É. Com várias cores Todos e tudo os mais. dias, né? Isso. E no final das contas, se nós pegarmos as frutas, Sim. outro tema bem polêmico, frutas. Ah, doutor, eu estou usando aqui frutas e tudo e não estou conseguindo emagrecer. A maioria das frutas contém muita São ricas frutose, em açúcar. que é um tipo de açúcar que engorda de uma forma até mais rápida do que o próprio açúcar puro, o trigo, porque ele não passa pela insulina, ele vai direto para o fígado e vira triglicerídeos, que é um tipo de gordura. Vira gordura abdominal, vira uma gordura aí inflamatória para o corpo, né? Mas existem... Quais são as mais mais nocivas? frutas, né, que a gente deve abolir numa dieta como essa? Pronto, se você tem o objetivo Banana, A banana tem bastante carboidrato. Sim. A não sei que você tenha uma prática física irregular, ela pode ser útil, mas para quem tem o objetivo de perder peso ou é diabético, tem que tomar muito cuidado com a banana. O suco concentrado de laranja, que é tido como muito saudável, ele contém muita Calórico frutose. também, né? Sim. O suco de limão é uma excelente opção. A limonada é uma opção interessante aí, adoçando aí com algum adoçante como a stevia, por exemplo, que é um adoçante natural, né? E o morango também é tranquilo, o caju, o maracujá são frutas tranquilas. Agora, se você pegar melancia, melão, mamão, banana, essas frutas são mais concentradas. A própria uva também contém muita frutose, prejudica muito emagrecimento. O abacate é excelente, viu? manga. A manga também tem bastante frutose, né? Se for Por que o usar, abacate é excelente? O Eduardo se referiu ao abacate. o abacate é uma fruta, se fosse assim, para você me perguntar qual a fruta que eu indicaria, eu indicaria o abacate, porque ele contém ômega 9, que é uma gordura muito saudável. Ela é muito parecida com o do azeite de oliva, né? Então ela traz o quê? Ela traz o que o ovo também traz. Ela traz nutrição para as células e ela traz um componente importante para quem quer perder peso ou é diabético, que é a saciedade. A pessoa fica muitas horas sem fome. Quebra aquele ciclo de fome. Esse do pão integral, que depois vai para a barrinha de cereal integral. Esse ciclo aí que mantém a pessoa obesa, desesperada. Fala, gente, eu estou com fome o tempo inteiro. Os carboidratos, os cereais integrais, eles criam ciclos de fome. E isso pode ser quebrado com essas gorduras que eu chamo de gorduras saudáveis. Abacate, ovos. No lugar desse cereal integral, dessa barrinha de cereal, eu recomendo aí castanhas de caju, nozes, Castanha do Pará, macadâmias. Em pouca quantidade, né? Numa quantidade moderada, é bem mais saudável. E que é contém... quantidade moderada? Vamos colocar aí Duas. castanha de caju. Nem tanto, né? Não vamos ser Duas também tão castanhas e cruéis. Né? duas nozes. Olha, até meia dúzia de castanhas de caju aí, um lanchinho, dá para fazer. Sim. Eu Eduardo, geralmente indico com iogurte Eduardo, natural. Fica podemos legal. nos consultar com o Dr. Sim, Rocha? acredito que sim. Né? Devemos, né? Devemos. Não, porque ele fez um tava comentário brincando aqui aqui. durante o intervalo, né? Que eu dou um exemplo porque eu sou magro, né? Que é muito interessante, né? Um Não, nutricionista mas é verdade, magro, né? Tem que ser magro, né? Você vai no cardiologista, ele é enorme, eu não confio na... Tem que dar o exemplo, Eduardo. Tem que dar o exemplo, né? Como se acessa? Você tem o site, esse trabalho sim. todo? Lógico que você tem esse site que a gente está divulgando aqui, não é? O especialista em nutrição, o senhor já se referiu a esse trabalho na internet. Como é que chega até você, doutor Da forma Rocha? mais prática possível, basta colocar no Google Dr. Rocha, DR Rocha. Sim. Né? DR Rocha vai encontrar lá os meus projetos, os cursos que eu tenho. Tem um livro digital para emagrecimento, que é o Emagreça com o Dr. Rocha. Tem um treinamento mais avançado para mulheres, que é o Viver Magra em 7 semanas. E tem o Diabetes Controlada. Esse Diabetes Controlada é um curso que já alcançou aí mais de 30 mil pessoas em pouco mais de 10 meses. E tem sido realmente uma experiência incrível. Tem depoimentos. É só DR Rocha? DR Rocha ou o site www.drrocha.com.br. Dessa forma me acha muito fácil. Inclusive no Facebook tem uma fanpage que é Dr. Rocha. Basta colocar lá que me encontra facilmente. E tem acesso lá à Fortaleza? Tem, com certeza. Se quiser passear naquelas praias bonitas lá, vai ser um prazer. Tem muitos alunos do projeto Diabetes Controlado. Eu digo alunos porque é um projeto de educação em saúde, né? Eu ensino as pessoas a se alimentar da forma certa. Que eles me visitam lá, vão lá almoçar comigo, né? Tem uns que falam assim, doutor Rocha, eu quero me consultar. Eu falo, olha,
O tempo que eu estou no consultório, eu prefiro me dedicar a ajudar mais pessoas e criar conteúdos pela internet. Mas pode vir aqui que a gente almoça juntos. Aí eles levam os exames, né, e tudo mais. E é bem legal, uma E experiência o almoço fantástica. é abacate e água de coco. Água Não. de coco. Fala água de coco. Olha, água de coco, para quem é diabético, tem que tomar cuidado com a quantidade. Até um copo aí, tranquilo. Porque tem 5 gramas para cada 100, 200 ml. Agora, a água de coco é uma opção muito saudável se a gente comparar com refrigerantes, com sucos industriais. Não tenho dúvidas disso, que é um excelente alimento, de uma forma geral. Agora, tem outras opções, Ana. Né? Podemos comer aí, fazer um rodízio, comer churrasco, né, à vontade, sem medo da gordura da carne, comer peixe, Mas frutos do mar. fica só na proteína, né? Proteínas, gorduras saudáveis e também carboidratos fibrosos, né? Saladas diversas. Saladas. Dá para fazer um acompanhamento legal aí, sem passar fome, sem contar calorias e sem sofrimento. Eduardo Caminada, Purple Day. Vamos falar mais do Purple Day. Quando será o Purple Day? Vai ser no dia 20, a data é o dia 26 de março, né? Tem iniciativas aí acontecendo por todo o Brasil, no mundo, afora, né? A ideia é exatamente usar algo roxo na sua roupa, né? Ou então que você coloque na sua casa, mas que lembre você da iniciativa e que você possa falar para alguém da epilepsia e que é possível sim viver com epilepsia de uma maneira saudável e sem preconceito, sem o estigma. E o livro que você se referiu? Parece que foi publicado. O livro tem o mesmo nome do site, chama Viva com Epilepsia, foi lançado no dia 9 de setembro de 2014 e é uma ideia também, eu falo sobre a minha vida relacionada à epilepsia, né? Então, são Teve mais... dificuldades no início para publicar? No início, sim, né? E as editoras não achavam que não era um tema interessante, né? E Desculpa interromper, mas publica ele na forma de livro eletrônico, que é bem mais ele fácil. ele tá como livro eletrônico. Se por acaso procurar, se as pessoas procurarem na internet, vão achar em várias formas, né, de publicação. Nas próprias livrarias tem alguns lugares que tem, se não tem, eles entram em contato com a editora, eles têm o livro, né? Então, foi uma forma de falar sobre epilepsia de uma maneira aberta e mostrar para as pessoas que a possibilidade de viver com epilepsia é tão grande quanto você viver de qualquer outra forma, né? E a família nesse cenário? Eu A acho... família super protege sempre. Então, eu acho que a família é o ponto principal, Sim. né? Eu tenho a certeza que eu só estou aqui falando com você hoje por causa da atitude da minha família em relação ao meu tratamento, né? Eu tenho certeza que tudo que eu fiz, né, até o fato de continuar estudando, né, escola, faculdade e tudo mais, só aconteceu o trabalho, tudo por causa da minha família e da postura da minha família em relação ao meu tratamento. Em nenhum momento você se sentiu coitadinho, posso colocar dessa forma. Não, muito pelo contrário, né? A minha mãe, eu tenho 2 irmãs mais velhas, e a minha mãe, eu nunca esqueço um dia que ela falou para mim: se você quer ser igual às suas irmãs, você vai ter as mesmas dificuldades que ela tem, né? Então, e eu, com certeza, consciente ou inconscientemente, em algum momento eu quis tirar vantagem do fato de ter epilepsia para algumas coisas. Então, a minha mãe dava uma puxada e falava: não, quer fazer igual? Então, vai ser desse jeito, entendeu? Aí é esse aspecto que você diz que é o portador da epilepsia que tem que sair a campo para poder superar. Sim, eu tenho certeza que eu aprendi e entendi isso depois de passar por todas essas questões relacionadas à família e tudo mais. Um endereço, repete o site para a gente. O site é o www.vivacomepilepsia.org. Né? .org. Isso. Nas redes sociais, principalmente no Facebook, tem um grupo de pessoas que também chama Viva com Epilepsia e tem a fanpage que chama Viva com Epilepsia também. Tem hoje milhares de pessoas que participam desses grupos e da página e tem a possibilidade de falar sobre o assunto de maneira mais aberta e
muito interessante. Doutora Ana Bernal, a senhora é especialista em direito penal, processo penal, mas quando alguém se sente lesado por um plano de saúde, por um procedimento médico, qual é o primeiro passo, doutora Ana? Olha, o primeiro passo é procurar um profissional da área jurídica, com certeza, para avaliar se realmente aquele dano foi efetivado por alguma falha, por algum cometimento errôneo na atuação, ou se houve alguma predisposição. Na verdade, quem vai avaliar primeiramente isso é o advogado que recepciona essa pessoa. Mas hoje existem órgãos de defesa do consumidor em várias cidades, em quase todas as cidades, que podem ser feitas reclamações quando algum procedimento saiu da normalidade, inclusive clínicas estéticas, etc. É bom fazer essa reclamação junto a esses órgãos de defesa do consumidor, porque eles ajudam depois a trazer para nós essas informações quando você quer consultar se aquele profissional, se aquela clínica de estética, se aquela clínica que está te recebendo é uma pessoa que já está no mercado há muitos anos, com ou sem reclamações. Grato por ter vindo ao nosso Gente Prazer que Fala. É sempre Tem meu. algum endereço, algum site? É o nosso site, www.mrbernal.advogados.adv.br. Lá a gente tem alguns artigos. E no Facebook Ana Bernal podem acompanhar um pouco do nosso trabalho também e da nossa fanpage. Grato por ter vindo Imagina, ao nosso o prazer Gente é que todo Fala. meu. Doutor Rocha, repete para a gente uma forma de localizá-lo mais rápido. É www.drrocha.com.br ou apenas no Google DR Rocha, Dr. Rocha. Doutor Rocha, muito bom tê-lo aqui, ainda deixar Fortaleza para vir ao nosso Gente que Fala é maravilhoso. Maravilhoso estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Eduardo Caminada, repete o site. www.vivacomepilepsia.org. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.